Boa noite. Iremos iniciar agora o nosso trabalho, a apresentação do grupo B, da doutora Márcia Conceição Ventura Viana, prática de ensino 4, geometria. O grupo B é composto por Eduardo Pereira, Jair Elias, Lindalva Batista e Orlando Mendes. Geometria. Parte da matemática que estuda as propriedades do espaço. Em sua forma mais elementar, a geometria trata de problemas métricos, como o cálculo de área e do diâmetro de figuras, planas e da superfície e volume, de corpos e sólidos. Outros campos da geometria são a geometria analítica, a descritiva, a topologia, a geometria de espaços, com 4 ou mais dimensões, a geometria fractal e a geometria não euclidiana. A matemática surgiu de necessidades básicas, em especial da necessidade econômica de contabilizar diversos objetos. De forma semelhante, a origem da geometria, do geo, terra mais metria, media, média, ou seja, antigamente eles inventaram o nome geometria. Isso é novidade para mim também. Geometria vem de medir terra. E eu não sabia de onde vinha a parte de geometria. Hoje, nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo, a geometria vem, essa palavra geometria vem de medir terra. Naquela época antiga, eles tinham diversas formas de medir terra. Eles foram desenvolvendo a geometria, porque ao longo do trabalho vocês vão entender por que eles usaram a geometria. Esta é intimamente ligada à necessidade de melhorar o sistema de arrecadação de impostos de áreas rurais. Antigamente, mediam-se as terras através de postes. Mediam um pau ali, mediam outro poste ali, mediam outro poste ali. Quando vinha as enchentes, levava tudo. E aí? Como que ia cobrar os impostos novamente daquelas terras que já eram medidas? Então, foi inventada a geometria para poder ter uma medida correta. No caso das enchentes chegassem e marcar uma demarcação, já teria a medida certa para poder ser cobrado os impostos devidos naquela época. Foram os antigos egípcios que deram os primeiros passos para o desenvolvimento da disciplina de geometria. Todos os anos, o rio Nilo atravessava as margens e inundava o seu delta. A boa notícia era de que as cheias depositavam nos campos de cultivo lamas aluviais ricas em nutrientes, tornando o delta do Nilo o mais fértil, terra lavrável do mundo antigo. Então, naquela época, quando vinham as enchentes, tirava a demarcação, que era a parte ruim, mas vinha a parte boa, que trazia uma lama que era muito fértil. Por isso que perto do rio Nilo ali, a terra era muito fértil e pouco plantio. A má notícia é que o rio destruía as marcas físicas, que foi falado anteriormente, e delimitar a delimitação entre as possessões de terra. Dessa forma invadiam daí conflitos individuais e comunidades sobre o uso dessa terra não delimitada. Vários donos tinham naquela época, vários donos tinham as terras e a terra era demarcada. Quando vinham as enchentes, aí acabava a demarcação, e era um conflito entre os proprietários das terras. Um querendo mais que o outro, mas minha parte era essa, minha parte não era essa. E aí os conflitos vinham por causa das inundações. O delta do Nilo é a região onde o rio se divide em vários braços. Podemos observar aí no slide essas partes que são divididas aí, é chamada de delta do Nilo. Vários braços para desaguar no mar Mediterrâneo, no norte do Egito. É uma planície com uma forma triangular, de onde provém o termo delta. Então, quem usa a matemática lá, na oitava série usa muito delta para achar as raízes das equações de segundo grau. Então, é formada, aí dá para ver que é formada de
tipo um símbolo do delta. O símbolo do delta é como se fosse um triângulo. Para quem já é mais aqui, quase todo mundo já conhece, né? Com 16 km de comprimento e 200 km de largura. Os antigos faraós resolveram passar a nomear funcionários, os agrimensores, cuja tarefa era avaliar os prejuízos das cheias e restabelecer as fronteiras entre diversas costas. Foi assim que nasceu a geometria. Antes, estes agrimensores ou esticadores de corda, assim chamados, devido aos instrumentos de medida e corda, entrelaçadas, concebidas para marcar ângulos retos, acabaram por aprender e determinar as áreas de lotes de terreno devidos em retângulos e triângulos. Aí tem duas figuras. Uma demonstra a parte da geometria plana e a figura direita demonstra a geometria espacial. Introdução à geometria espacial. Conceitos primitivos. São conceitos adotados sem definição. 1. Ponto. Observa-se pela figura que por um ponto entrelaçam várias retas. Várias retas podem passar pelo mesmo ponto. Segundo, 2. Reta, características. É unidimensional e tem comprimento infinito. Ou seja, uma reta, a gente não pode falar que uma reta ela tem comprimento definido. Uma reta ela é indefinida. Uma reta pega e vai ao infinito. Sua representação geométrica é indicada por letra minúscula. Em uma reta há infinitos pontos. 3. Plano. A figurinha lá de beta mostra um plano. E as características de um plano é bidimensional. Possui largura e comprimento infinitos. E não possui espessura. Sua representação geométrica é indicada por letra do alfabeto grego, como consta na figura lá, o beta, com 3 pontos distintos e não colineares. Determinam-se um plano. 4. Espaço. É o conjunto de todos os pontos retas e planos. E também é tridimensional. Observa-se nas figuras aí também que formam alguns triângulos, uma reta entre 2 pontos, uma reta ao infinito, uma reta tem um ponto. Várias figuras mostrando aí. Postulados ou axiomas. São definições que relacionam conceitos primitivos e aceitamos sem demonstração. Teoremas, propriedades que podem ser justificadas com base nos postulados. Postulados. Postulado 1. Existe uma reta, e numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Podemos observar na figura. A figura é uma reta e vários pontos entre elas. Queira ele de um ponto a outro com maior comprimento ou menor. Existe plano, e no plano, que é a segunda figura, bem como fora dele, há infinitos pontos. Como na reta, sobre a reta há infinitos pontos sobre ela, seja de uma dimensão maior ou menor, fora dela também há diversos pontos. E no plano também. No plano há diversos pontos dentro do plano, infinitos. E fora do plano também, como mostra na figura aí. Postulado 2. Por 2 pontos distintos passa uma única reta, como na figura mostra. Temos 2 pontos aí, a reta passa sobre o ponto de cima e sobre o ponto de baixo. Postulado 3. Dado 3 pontos não colineares do espaço, existe um e somente um plano que os contém. Tem o plano aí, tem os planos, mas o plano é um só. Os pontos são vários, mas o plano é um só. Postulado 4. Se uma reta possui 2 de seus pontos em plano,